Conheci a experiência do Teatro Fórum ainda dentro das prisões, quando eu trabalhei nos presídios lá dentro de Bangu, e foi uma experiência muito importante. Voltar a ver agora esse Teatro Fórum mexendo com as pessoas, trazendo debate sobre a segurança pública é fundamental. Eu acredito muito que a democracia só vai se firmar quando houver participação popular. E o teatro, principalmente através do Teatro Fórum, através do Teatro Oprimido, tem uma capacidade pedagógica gigantesca de provocar nas pessoas o que elas pensam da cidade, o que elas pensam dos principais temas, delas buscarem solução. E esse é um instrumento pedagógico que pode trazer uma mudança profunda no comportamento das pessoas diante dos desafios que a sociedade nos apresenta. O que nós precisamos é justamente de alguém que faça uma mobilização nacional, que traga isso para as praças públicas, para os teatros, para o meio da população, para a gente conseguir transformar isso numa força política. E o papel da arte é justamente esse, ele tem que estar a serviço da transformação do país. A cultura é um instrumento de luta. Pô, mãe, peraí, é novidade pra senhora por isso espancar todo mundo. Você acha que eles vão ficar batendo em alguém sem fazer nada, Bruno? Você acha que eu sou o único moleque que apanha assim à toa da polícia? Dentro dessas políticas públicas de segurança, quando esse debate de formação da segurança pública começa a acontecer para proteger sempre o patrimônio privado, né, a gente nunca vê também esse debate entrar nessa questão do direito. É o indivíduo que faz o sistema, o Estado existe como uma pessoa. O Estado é um instrumento de opressão de classe. O Estado está a favor de uma classe. O Estado que vai para a favela oprimir, matar o negro, o trabalhador, porque mata o branco também, porque mora na favela, é um Estado que representa uma classe. Que produz o torturador. O quanto que toda a visibilidade, que a tortura que foi feita, especialmente em cima de alguns intelectuais e figuras públicas na época da ditadura, também não é um reflexo um pouco dessas nossas relações de classe. Ou seja, pretos, pobres, favelados sempre foram torturados pelas diferentes polícias, do Getúlio, da República Velha, do Império, quem quer que seja. Mas será que não foi justamente no momento em que alguns filhos da classe média ou da elite passaram por esses processos de tortura, é que isso ganhou uma visibilidade? Será que a gente não está incorrendo num erro de focar só num braço? A polícia é o capitão do mato, a gente está esquecendo dos donos da Casa Grande. A lei brasileira de tortura, ela não restringe a tortura às práticas do Estado. Se você for olhar hoje quem está sendo condenado por tortura no Brasil, são os civis. O Estado raramente é condenado para tortura, porque quando você dilui, você acaba não conseguindo ir no foco central. E o principal violador de direitos humanos na história do Brasil é o Estado brasileiro. O olhar não é só sobre a polícia, né? Mas qual é o sistema que faz com que a polícia seja essa polícia? Ou se a polícia tem que ser essa polícia? A lei de tortura ela é uma lei falha no Brasil. Não pode ser entendida como um desvio de um agente público, como um mau preparo de um agente ou outro no momento em que ele estava nervoso. Não se trata disso. Se trata de um instrumento do Estado. É muito fácil a identificação da tortura na ditadura, porque o Estado teve a tortura como instrumento de política. Nós saímos da ditadura na década de 80, oficialmente, mas continuamos com uma lógica de segurança pública militarizada. Eu lembrei muito durante a peça de uma mãe que se tornou um símbolo muito forte aqui no Rio de Janeiro, que quando eu a conheci, faz muito tempo, a polícia tinha acabado de matar o seu filho. Uma cena que essa peça me lembrou muito. A polícia tinha acabado de matar o seu filho, ela foi na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, eu fui o primeiro a encontrar com ela, e quando ela me viu, ela falou o seguinte: moço, mataram o meu filho e ele nem era bandido. Ou seja, se fosse, ela não estaria ali. O inimigo não é mais o subversivo, o inimigo não tem mais o livro do Marx na mochila. Eu não sei quem ele é, mas sei a cor que ele tem e onde ele mora. O inimigo hoje é quem sobrou de uma sociedade de mercado. A classe perigosa é reafirmada sistematicamente. A produção do medo é um instrumento de poder das relações de classe hoje. A inversão do ônus da prova, né? Cabe a essas mães de pretos, pobres, favelados e mortos pela polícia provar que seu filho não era bandido. Então a luta por direitos humanos hoje, ou a reafirmação dos valores de direitos humanos, é eixo da luta de classes. Porque talvez o conflito central não está na porta da fábrica, mas está na porta da favela, onde a vida vale menos. E a tortura só vai terminar se nós formos os lugares onde a tortura está acontecendo.
se nós visitarmos, se nós quebrarmos a invisibilidade. Isso é fundamental. Então a entrada nas delegacias, a entrada nos presídios, a entrada nos lugares, isso é decisivo. Na favela não tem isso, é diferente. Esse é o desafio maior, né? Então pensar as favelas numa outra concepção de cidade, a favela como espaço constituído, né? A favela como espaço de direito e não como espaço de produção do medo, é o desafio maior que a gente tem na democracia hoje. Seja através da cultura, seja através de qualquer outra forma de arte, seja através da política, seja através das escolas, dos grêmios, né? Tem aqui representantes, eu conheço muita gente aqui, de várias formas de luta. A nossa capacidade de criar um diálogo amplo sobre essas formas de luta e repensar a vida organizativa da gente é a saída para todo enfrentamento a um Estado autoritário. Pizza, mas nós queremos o quê? Justiça! Queremos pizza e justiça, então... Arrepio Torquemada! Pimba, pimba, levanta! Traga esse monte de corpos sem alma se escondem, lembranças do nosso passado. A história dos povos não é a história da porrada, é a história da liberdade. Se a gente compreende que a luta pela liberdade é a luta que nos ergue na vida, a gente sabe por onde começar a andar. Nós seremos abaixo de nós, como que é fora!